fosse lá entre os parlamentares que vão questionar o ex-ministro, qual seria a primeira pergunta que você faria? Olha, Deila, eu acho que o ex-ministro Carlos Lupe, né, ali, numa CPI dominada pela oposição, né, esse é o prato cheio, né, para a oposição desgastar o governo e o ex-ministro Carlos Lupe deu motivos de sobra ali para que esse desgaste seja feito por horas e horas de depoimento, né, que essa é a diferença entre um depoimento, né, uma entrevista a um jornalista, por exemplo, ou uma coletiva de imprensa tem fim, né, tem hora para acabar. Agora, a CPMI, ela pode invadir a madrugada, ele vai continuar, ele vai se cansar durante o depoimento, as pessoas vão explorar contradições dele. Então, eu acho que tem muitas perguntas a serem feitas ao ex-ministro, por exemplo, invariavelmente, os parlamentares não vão deixar de perguntar, por exemplo, sobre todo o período em que ele não levou a sério alertas que foram feitos a ele, né? Existe um discurso alinhado, até no PDT, também do atual ministro Volney Queiroz, de que alertas foram desligados no INSS, no Ministério da Previdência, sobre irregularidades que estavam acontecendo, sobre o crescimento dos descontos, sobre as fraudes, mas acontece que eles receberam alertas de outros órgãos, da imprensa. A série de reportagens fala do INSS começou em março, mas já existiam matérias na imprensa sobre os descontos indevidos também antes. O próprio Metrópolis já publicou a primeira matéria em dezembro, né, e efetivamente depois virou uma série de reportagens em março. Também teve alerta da CGU no meio do caminho. É bom lembrar que em 2023, numa reunião do Conselho Nacional da Previdência, né, onde o Sindinap, que é aquele sindicato que abriga o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, ele tem assento, foi a própria representante do Sindinap, perdão, que fez um alerta sobre entidades que eram suspeitas e que estavam invadindo ali a área de atuação desses sindicatos mais antigos. O Sindinap é investigado pela Polícia Federal, mas ele tinha esse assento e ele é um sindicato que, apesar de estar sob suspeita de descontos indevidos, teve um crescimento que chamou a atenção de auditores do Tribunal de Contas da União, da CGU. Ele ainda é um sindicato que tem uma estrutura, que ele existe, presta algum serviço. Muitas dessas entidades, e esse era o alerta do Sindinap ao ministro Lupe lá atrás, eram entidades fantasmas e eles estavam apresentando alguma preocupação. O Lupe disse que acreditava que aquilo não passava de uma disputa por espaço entre sindicatos, né? Então ele não levou a sério várias vezes, inclusive alertado por aliados, né? É bom lembrar que esse é um sindicato que foi fundado pelo Paulinho da Força, que lá atrás era do PDT, ainda tem gente do PDT no Sindinap, então era gente correligionária do ministro Lupe, alertando o próprio ministro sobre os descontos indevidos. Então, até mesmo governistas alertaram o governo sobre esse aumento, né, dos descontos indevidos enquanto ele acontecia. Então, acho que provavelmente as primeiras perguntas vão ser nessa linha, né? Perguntar, olha, sobre todos os alertas que ele recebeu, e por mais que ele diga que alguns alertas eram feitos pela imprensa, bom, eu imagino que a imprensa, né, o que a imprensa publica chegue razoavelmente bem explanada dos ministérios, né?